Tudo bem? Agora nós vamos fazer esta videoaula falando um pouco, complementando a aula que nós demos outro dia de teoria das relações internacionais contemporâneas e em especial sobre todo o contexto que move o pensar realista durante o século XX, que vai se reverberar também aqui no século XXI. Olha só, a gente conversou bastante na primeira aula, falando um pouco quais são as características mais importantes do pensamento realista. Focamos bastante na questão do realismo moderno, relembramos o Clausewitz, que vai falar sobre as guerras napoleônicas, lembramos do Morgenthau, do Kenneth Waltz, já dando um pouco o encaminhamento para o pensamento do Robert Gilpin e também do John Mearsheimer. Hoje eu penso em conversar um pouco com vocês sobre alguns pontos não tocados em sala de aula, mas de alguma forma citados, do pensamento do Hans Morgenthau e aprofundando um pouquinho do pensamento do Kenneth Waltz. Assim eu acho que também a dinâmica da sala de aula vai ser ainda mais dialogada, porque ela vai pressupor um pouco este vídeo que eu estou preparando para vocês. Vamos então começar falando sobre o Hans Morgenthau. É importante entender que o Morgenthau ele nasce numa família judia na Alemanha. Em 1930 ele foi trabalhar na Suíça, trabalhou também na Espanha e com 33 anos ele foi para os Estados Unidos. E uma coisa interessante, ele vai estudar, ele vai trabalhar na Universidade de Chicago e ele, no primeiro momento, vai ser considerado um dos grandes nomes do pensamento das relações internacionais. Não nos esqueçamos que relações internacionais ela tem o seu momento de nascimento, vamos dizer assim, em 1919 e percebam que a partir de 1943, uns 20 anos depois, então, 25 anos depois, o Morgenthau aparece dando aquela sistematização do pensamento realista. Eu disse em sala de aula que, sob alguns aspectos, a nossa área de relações internacionais, ela começa idealista, porque ela já começa pensando no modo de superar a guerra, portanto, até a Liga das Nações, Woodrow Wilson, etc. Mas, do ponto de vista teórico, a primeira teoria que efetivamente se sistematiza para explicar o fato internacional, os fenômenos internacionais, é o realismo por obra, efetivamente, do Hans Morgenthau. Então, Morgenthau é importante nesse contexto e é importante principalmente porque ele vai escrever um livro em 1948, que é o livro A Política entre as Nações. Ele vai tentar sistematizar como é que se dá o movimento dos Estados nacionais em um sistema internacional, como nós falamos, que efetivamente a guerra é presente. Ele ainda não chega a afirmar, como vai afirmar o Kenneth Waltz, que sistemicamente a guerra vai acontecer inexoravelmente, como nós falamos em sala de aula. O Hans Morgenthau interpreta a existência da guerra a partir do filtro dos Estados nacionais. Então ele vai justamente tentar fazer uma construção empírica dessa dinâmica dos Estados nacionais no meio desse sistema internacional. Ele trabalha o conceito fundamental do Morgenthau, é o conceito de poder. Então ele vai discutir poder e vai falar que esses princípios que nascem da própria compreensão do ser humano, portanto, lembrando aqui toda a fundamentação do Thomas Hobbes, essa dimensão mais antropológica, mas ele vai dizer que essa questão do poder é a essência da própria política, que é o que move os Estados nacionais. Daí ele começa a trabalhar alguns princípios que eu gostaria que ficasse aqui um pouco mais destrinchados. Vamos lá começar então. Ele parte um pouco da crítica ao idealismo, no sentido de dizer que a busca de paz mundial, a ideia de que todo mundo vai entrar em acordo, como já queria o Kant, ou queria Thomas Moros, ou os grandes idealistas, estou pensando aqui no Abade de Saint-Pierre, por exemplo, essa paz ela não vai acontecer como que por um desígnio divino, ou por uma vontade dos homens de boa vontade que vão se reunir e a paz vai acontecer. Ele diz que, na verdade, a paz ela vai se identificar com um equilíbrio de poder. O equilíbrio de poder é a paz possível no mundo, né? A partir do pensamento do Hans Morgenthau. Então, para ele entender o mundo a partir desse princípio, o princípio realista, ele vai dizer que este equilíbrio de poder é que vai, de alguma forma, permitir que o mundo continue. Mas que a guerra vai estar sempre ali presente, porque o equilíbrio de poder ele é um equilíbrio possível daquele momento.
E ele vai então trabalhar com 6 princípios realistas que vão definir um pouco a cara do que é o realismo. Então vamos lá, os 6 princípios de Morgenthau. Isso você pode encontrar na sua obra, na obra do Morgenthau, como eu falei, a ideia da política entre as nações. Essa obra ele vai discutir esses 6 princípios. O primeiro princípio, portanto, que é a política, assim como a sociedade, ela vai obedecer leis objetivas que são frutos da natureza humana. Duas coisas importantes para destacar aqui. Primeiro, a questão das leis objetivas. Então, portanto, existem leis que vão além do sujeito. São postas ali na sociedade e que por isso a sociedade vai obedecer essas leis objetivas, e essas leis objetivas elas nascem, são depreendidas da própria natureza humana. Portanto, aqui nós podemos dizer que ele acredita na ideia de que o homem ele traz consigo essa ideia, como se diz, de leis objetivas, e que isso é repassado para a sociedade, que é o conjunto dos seres humanos, né? Então, não é a modernidade, as situações históricas que mudam a nossa natureza. Nós somos assim. E como nós somos assim, a sociedade também é assim. E o princípio fundante que está inserido na nossa própria existência humana e, portanto, é transferida para a sociedade, é o nosso desejo de sobrevivência. Nós, seres humanos, buscamos sobreviver. Desde quando nascemos, a gente vai atrás de comida, de bebida, de acolhida materna, de buscar as condições para a sobrevivência. O homem é assim, segundo alguns antropólogos, o homem ele vai sobrevivendo a cada dia. A sociedade também está em busca de sobrevivência. Portanto, esse primeiro princípio é o princípio de que essas leis objetivas configuram a pessoa humana, a sociedade, portanto o Estado, e o primeiro e o principal de todos é a busca pela sobrevivência. Já o segundo princípio vai buscar digamos assim, um conceito interessante. O interesse dos estados é sempre definido em termos de poder. Ou seja, assim como os seres humanos, lembra do primeiro princípio, o Estado também ele obedece a esses movimentos de leis objetivas e, acima de tudo, o homem é movido pelos interesses, a sociedade é movida pelos interesses e os estados também são movidos pelos interesses. Portanto, como eu falei em sala de aula, o movimento dos estados é um movimento racional. Ou seja, eu quero algo, eu vou criar as condições, os caminhos possíveis para alcançar isso que eu pretendo obter. Nesse sentido, o segundo princípio do Morgenthau diz que os estados eles racionalizam a sua ação visando os objetivos que precisam atingir. Então, quem governa os estados são os interesses desses estados, e aí vem uma questão da racionalização. Veja bem, para nós entendermos bem o que é racionalizar esse processo de obtenção de algum interesse, significa atingir esse objetivo com o menor custo possível, no menor tempo possível. Aliás, atingir os objetivos com o menor custo possível, no menor tempo possível, da melhor forma possível. Ou seja, racionalizar de modo tal que eu gaste muito pouco para maximizar a minha obtenção desse interesse, maximizar esse lucro, maximizar esse prazer. Então, para eu fazer esse tipo de coisa, eu preciso exercitar, eu preciso ter poder para poder definir essas minhas estratégias. Esse então é o segundo objetivo. O segundo objetivo. O terceiro princípio, né, é dito pelo Hans Morgenthau da seguinte forma: o conceito de interesse traduzindo em poder é uma categoria objetiva de validade universal, isto é, ela é constante na história da humanidade. Não é que somente agora os estados, as sociedades, os seres humanos passaram a ser movidos por interesse. Não. Na verdade, isso vale para toda a história da humanidade, isso vale para desde quando o ser humano é ser humano, e isso também implica, seja os grandes reinos da antiguidade, seja na Idade Média, ou quando apareceram os estados nacionais, essa essência é a mesma, ou seja, a categoria do poder para conseguir os seus objetivos. Desde, por exemplo, só para nós nos linkarmos com a disciplina passada, o pensamento do Tucídides, portanto, quando ele vai analisar a Guerra do Peloponeso, ele vai buscar entender quem tinha mais poder, quem podia influenciar o outro, de que forma quem tinha menos poder vai se aliar naquela determinada situação de guerra. Portanto, buscar entender, o Morgenthau fala no terceiro princípio, que esse conceito de interesse traduzido em poder está valendo para todo sempre. Vamos então ao quarto princípio.
E ele fala da seguinte forma: os princípios morais universais não podem ser aplicados aos atos do Estado. Serão filtrados e analisados a partir das circunstâncias de tempo e lugar. E aqui ele se reconecta com o nosso queridíssimo Nicolau Maquiavel. Lembram disso? Na verdade, o Maquiavel dizia que ética é algo para a vida privada. Para a vida política, para a vida pública, você não pode agir com os mesmos princípios morais. O Morgenthau relê essas questões do Maquiavel a partir aplicando ao Estado. Lembre-se que eu falava que o Maquiavel ele ainda não pode ser considerado internacionalista, porque de fato ele não tem como interesse entender a dinâmica do sistema internacional. Já o Morgenthau não, ele quer entender essa dinâmica da política internacional a partir do Estado, sim, então ele passa a aplicar um pouco essa ideia da não validade dos princípios morais universais. Significa dizer então que se a política é a política da sobrevivência, de alguma forma eu preciso utilizar todos os meios possíveis para me manter vivo, ou seja, a moralidade ela não vai guiar os atos de um Estado específico, né? Talvez digamos assim, a virtude máxima é aquela mesma que o Maquiavel já havia recomendado, que é a prudência, né? Ou seja, você atingir os seus objetivos no momento certo, lembrando dentro da questão da furbícia, dentro da questão da fortuna, dentro da questão da virtude. Portanto, eu vou saber esperar o momento certo para atingir aquilo que eu quero atingir. Esse é o quarto princípio. O quinto princípio é bem interessante, é um corolário, é uma consequência disso que eu falei agora. As aspirações morais de uma nação em particular não podem ser identificadas com os preceitos morais que governam o mundo. Ou seja, os estados, eles por não seguirem a moral universal, que é expansível para toda a humanidade, todos os homens, vai dizer assim, eu preciso verificar que o Estado pode até, entre aspas, ser imoral, desde que ele atinja o seu objetivo de permanecer, sobreviver e, acima de tudo, que ele possa aumentar o seu poder. Porque o poder do Estado vai proteger as vidas humanas, para nós nos entendermos assim. Então o Estado em primeiro lugar, porque o Estado protegido vai também proteger os seres humanos. E aquilo que infelizmente acontecer nessa luta pelo poder no sistema internacional e que causar baixas humanas ou alguma imoralidade, obviamente vai ser entendido como um mal menor dentro do bem maior que se quer alcançar. Esse é o quinto princípio do Hans Morgenthau. Já o sexto princípio, mesmo considerando o homem como um ser pluralista, a esfera política é autônoma, vai dizer o Morgenthau. Ou seja, ela não se subordina a nenhuma outra esfera, como a econômica, a jurídica ou a religiosa. A política, ela tem um ambiente em si. Então eu não posso misturar política com religião, política com economia, política com direito ou questão jurídica. Por quê? Porque a compreensão do universo da política internacional é um fim em si mesmo. O que ele está querendo dizer com isso, de alguma forma? Que para o bom internacionalista, inspirado no pensamento do Morgenthau, é preciso que ele entenda quais são as leis políticas que regem a dinâmica dos atores no sistema internacional. Vejam que aqui traz consigo uma tarefa para o internacionalista. Ele está preocupado em fundamentar um pouco o estudo das relações internacionais e ele vai dizer assim, olha, você precisa, enquanto estudante de relações internacionais, entender quais são as leis, quais são os princípios que regem, quais são as lógicas que regem a dinâmica dos Estados no sistema internacional, que não necessariamente são as mesmas da economia, que não necessariamente são as mesmas do direito, que não necessariamente, e nunca vai ser, segundo Morgenthau, as leis da religião. Então percebam que esse princípio instiga o pesquisador em relações internacionais a entender a dinâmica da política. No início, é bom a gente refletir nisso, no início havia uma confusão de qual era a relação entre relações internacionais e ciência política. Alguns defendem a ideia que relações internacionais é um tipo específico de ciência política. Outros definem que, na verdade, tudo é ciência política, só que aplicada a relações internacionais. Os internacionalistas defendem a ideia que relações internacionais é um campo de pesquisa específico em si, que precisa dos conceitos de ciência política, mas constrói leis, normas, procedimentos, metodologias, lógicas específicas da área de relações internacionais.
internacionais. Portanto, estamos aí, de maneira breve, os 6 princípios de política, da premissa realista das relações internacionais que o Hans Morgenthau apresenta para a gente. E por isso é importante entender o que é que o Morgenthau entende por poder. É entendido poder como mútuas relações de controle estabelecidas entre quem tem a titularidade da autoridade pública e as pessoas em geral. Então ele olha poder como a condição de governo de uma autoridade sobre o seu público em geral, a sua população, né? Então ele vai entender esse exercício de quem comanda, de quem governa. E por isso, nesse sentido, para entender a política internacional, nós precisamos entender, num sistema anárquico, que vai ter poder aquele que mais consegue determinar a dinâmica do sistema internacional. Por isso, se falava, e vai se falar no sistema anárquico, e quando chegar Kenneth Waltz, a gente já falou que essa dinâmica anárquica internacional não é a ausência de um princípio ordenador do sistema. Ao contrário, é a luta de vários princípios ordenadores para saber quem vai organizar o sistema internacional. Essa dinâmica de luta entre princípios ordenadores, essa dinâmica de luta para ver quem é que vai efetivamente construir o sistema a partir dos seus interesses, o Hans Morgenthau chama de política internacional, ou seja, a luta pelo poder no sistema internacional. O poder, então, é entendido como um fim e não como meio da política. É interessante isso porque eu vou para o sistema internacional, Estado, vou para o sistema internacional, vou me movimentar na minha política externa em busca de mais poder. Ou se eu não conseguir mais poder, eu vou pelo menos me aliar àquele que vai me garantir um certo exercício de poder. Esse é o pensamento do Hans Morgenthau. O que seria então, nesse contexto, o equilíbrio de poder? O equilíbrio de poder é a tentativa, vamos dizer assim, de conservar um determinado modo de convivência, de estabilidade, nesse emaranhado de atores que querem mais poder. Então, o equilíbrio de poder é uma tentativa de ajustar os interesses de todos. Por definição, o equilíbrio de poder ele vai ser superficial, instável, porque não é dito que os estados vão se contentar com aquela quantidade de poder que possuem. Repito, desde o primeiro princípio do Morgenthau, o Estado como homem movido pelos interesses, e um dos principais interesses é ter mais poder. O ter mais poder na dinâmica internacional é explicitado exatamente pelo fato de que o equilíbrio de poder eu posso aceitar agora, mas amanhã eu posso não aceitar mais se o meu interesse for aumentar poder. Então é uma luta de confiança e desconfiança, vamos dizer assim, de alianças e de solidões, de busca de interesses, de comungar interesses com vista ao seu interesse e busca de se separar para confrontar outros interesses. Então percebam que o equilíbrio de poder não é algo que eu vou chamar de paz, apesar de que para Morgenthau a paz ela só é possível nessas condições. Fora dessas condições é ilusório falar em paz. Então você fala em equilíbrio de poder porque fala em certa estabilidade, porém você sabe que é um equilíbrio que pode ser perturbado ou por uma força externa ou pela própria dinâmica interna dos atores que estão envolvidos. Portanto, quando esse equilíbrio de poder sofre essas instabilidades maiores, você precisa procurar outro equilíbrio de poder e necessariamente ele vai ser resultado de um conflito. Tá? Interessante que, para falar de equilíbrio de poder, você vai, de alguma forma, se preparar para ter o seu poder mais forte. Então, ali o Morgenthau ele vai discutir bastante nas suas obras como é que os estados eles vão, a partir deles mesmos, criar condições para o exercício do seu poder, ou mais do que isso, para alcançar mais poder no sistema. Então, aqui nós temos o pensamento do Hans Morgenthau. Acho importante aprofundar isso que eu estou falando na obra mesmo, né, Política entre as Nações, que é uma obra referência para a gente em relações internacionais, e isso também causa uma importante necessidade da gente estar sempre antenado para ver como é que o Morgenthau vai construir essa sistematização e vai oferecer isso para o nosso próximo autor, que é o Kenneth Waltz. Eu quero dizer uma coisa para vocês com relação ao Kenneth Waltz,
e disse para vocês que ele é importante nas relações internacionais, mas não há, a gente não pode, nem deve, na verdade, dizer que há uma ruptura entre o Waltz e entre o Morgenthau. Eu diria que entre o Waltz e Morgenthau há uma dinâmica de continuidades e descontinuidades. O Kenneth Waltz, então, ele nasce em 24 e vai morrer em 2013, recentemente, né? Então, ele morre no dia 13 de maio de 2013, portanto, há quase 6 anos atrás. Ele vai fazer o mestrado dele em 1950 na Universidade de Colômbia, e em 54 ele conclui o doutorado dele. Aqui vale uma ressalva, né? Percebam que a política internacional é de 48, portanto o Waltz ele tem contato pessoal com Morgenthau, mas especialmente com a obra do Morgenthau. E em 59 ele vai publicar a tese dele de doutorado, que vai ser, digamos assim, a obra que vai marcar o pensamento dele e o vai fazer, de alguma forma, grande referência do pensamento realista no século XX. Qual é a obra? É aquela que vocês já devem estar lendo, que é O Homem, o Estado e a Guerra, Man, the State and the War. É uma análise teórica. Eu gostaria de ressaltar que o título da obra tem esse complemento, uma análise teórica. E é bom a gente pensar nisso, somos estudantes de teoria, que o Kenneth Waltz ele é muito importante nas relações internacionais, porque ele vai fazer com que as relações internacionais tenham maior profundidade epistemológica, ontológica, do ponto de vista metodológico também. Então ele se propõe a fazer uma análise teórica. E é interessante isso para nós. Por quê? Porque o analista de relações internacionais, ele não é apenas um descritor das relações internacionais. Ele não é, por assim dizer, um jornalista factual das relações internacionais descrevendo o fato internacional. Não, ele é um analista porque ele se baseia em teorias, né? Então, o Kenneth Waltz ele traz isso para as relações internacionais, a base teórica de análise. Óbvio que ele vai fundamentar a teoria realista, que nós vamos chamar de neorrealista, mas esse modus operandi dele deve ser também o nosso modus operandi, ou seja, a gente não vai falar qualquer coisa do que acontece no mundo, nós temos, como eu digo, ir além do ôntico, além da superficialidade, além daquilo que é o rasteiro da compreensão das relações internacionais e aprofundar as nossas bases teóricas. Pois bem, ele vai construir as bases teóricas do neorrealismo, é importante isso, porque na verdade ele vai fazer uma nova leitura do Hans Morgenthau e ele vai buscar, na verdade, fundamentar a sua análise a partir dessa obra e vai analisar aquilo que se dizia sobre guerra antes dele. O homem, o Estado, guerra. A primeira, ele vai chamar isso de imagens, né? De imagens para compreender a guerra. Não nos esqueçamos que relações internacionais nascem para discutir o aparecimento da guerra, o fenômeno da guerra, por que a guerra existe. Lembrem-se que eu sempre disse que a relação internacional não é para discutir as saídas para a guerra, mas o porquê existe a guerra, porque as saídas dependem do porquê existe a guerra, né? E ele vai enfrentar essa grande questão de relações internacionais e vai tentar responder a partir de 3 imagens, né? Ele vai chamar a primeira imagem o homem, a segunda imagem o Estado ou a sociedade e a terceira imagem o sistema internacional. E é interessante que não está no título, né, da obra dele a ideia do sistema. Está só o homem, o Estado e a guerra. Mas é porque, de alguma forma, ele vai analisar as 2 respostas anteriores que foram dadas para a existência da guerra. A primeira imagem, portanto, é a imagem de que o conflito internacional está relacionado com o comportamento humano. Veja bem, isso está presente no pensamento do Hobbes e esteve presente, de alguma forma, no pensamento do Hans Morgenthau. Mas eu gostaria de ressaltar aqui que ele assume isso, para ele vai analisar. Ele está dizendo assim, olha, a guerra resultariam do egoísmo, dos impulsos agressivos, da ideia de mal e de estupidez da humanidade? Se for assim, basta educar o homem e você não terá mais guerra. E ele vai dizer, mas olha, mesmo que eu eduque os homens, mesmo que eu passe valores para eles, a guerra vai acontecer. Independente do homem ter valores ou não ter valores, ser egoísta ou não ser egoísta, ser agressivo ou não ser agressivo, a guerra está aí.
Bora, se a guerra está aí, significa que a motivação principal da guerra não pode ser a natureza humana. Ele não está negando, tá? Ele está apenas dizendo que isso não explica. É uma variável não explicativa para a guerra. Então ele vai partir para a segunda imagem. Então ele escreve várias páginas mostrando um pouco isso que eu falei e vai dizer assim, bom, outros vão dizer que a sociedade, os estados, eles é que causam a guerra porque, na verdade, são estados defeituosos, são sociedades não organizadas, são estruturas estatais ou de organizações estatais que não correspondem ao atendimento do bem-estar da população e que, portanto, isso vai resultar necessariamente em guerra. Ele vai dizer, que é um pouco o pensamento do Morgenthau, tá? Mas ele vai dizer assim, mas olha só, nós temos estados bem organizados, sempre tivemos estados muito bem pensados em termos de organização interna, e mesmo assim a guerra aconteceu. Mesmo quando eu reformo o Estado pode ir para a guerra. Ou seja, mesmo os estados bem organizados vão à guerra. Portanto, essa história de que é o Estado que causa a guerra não está bem certa. Repito mais uma vez. Não é que ele despreze o pensamento, esse pensamento que está ancorado em Morgenthau de que o Estado causa guerra. Mas ele está dizendo que esse não é o principal motivo. Ele está fazendo uma análise teórica, portanto, como eu disse, ele está procurando a variável mais importante para compreender o fenômeno da guerra. E aí ele parte para a terceira imagem, que eu repito, não está lá no título do livro, tá? E a terceira imagem é o conflito internacional e a anarquia internacional. E aí ele vai fazer aquilo que nós vamos chamar de análise sistêmica. Ou seja, por que existe a guerra? Não é exatamente porque o homem é agressivo, não é exatamente porque o Estado é desorganizado, mas é porque a dinâmica, a natureza do sistema conduz necessariamente à guerra. Por quê? Porque diferentemente dos Estados nacionais, que existe um ator, digamos assim, um gestor do processo, uma autoridade que organiza o Estado e que, portanto, acima dele não há nada, e que, portanto, ele é que é o responsável da organização do Estado. No Estado não existe essa força, mas no sistema internacional não existe isso. Ou seja, não existe um super-Estado, não existe um super-Leviatã, para falar com as palavras do Hobbes. Você tem simplesmente aquilo que ele chama de anarquia. A anarquia aqui, parênteses, né? Repetindo, a anarquia não é igual a caos. Né? O caos é a ausência total de princípio organizador. É a desorganização total, é onde cada um pensa em si e pronto. A anarquia não. A anarquia é a existência de vários princípios orientadores, como eu falei no início do vídeo, que estão tentando ver quem é que domina ou como eles podem conjugar esforços para dominar o sistema. Então a anarquia é a ausência anarqué, a ausência de princípio organizador. Não como a não existência, mas a ausência de um que está dominando. Quando um princípio organizador, quando um conjunto de princípios organizadores se estabelecem em um comum acordo para organizar o sistema, nós chamamos isso de equilíbrio de poder. Olha a compreensão de equilíbrio de poder que vai mudar de Morgenthau para o Kenneth Waltz, apesar dessa certa continuidade. Então, na verdade, o sistema internacional ele é anárquico e, portanto, a guerra é uma consequência natural, eu diria até, como eu falei em sala de aula, inexorável. Né? Não, como não tem um poder superior, como você não tem um super Leviatã, como você não tem alguma referência internacional onde todos possam obedecer, aí nós temos o grande problema de que a guerra vai ser inevitável. Coloca-se também aqui o problema do direito internacional, ou seja, o direito internacional ele não tem a capacidade de obrigatoriedade para os estados, é assumida por livre e espontânea vontade no exercício da soberania. Isso é um grande problema. E o Kenneth Waltz, então, ele vai discutir, é interessante isso, já que o sistema ele é anárquico e que leva à guerra, não tem outra forma a não ser os estados se prepararem para a guerra. E aí eu lembro aquela frase lá da antiguidade que eu coloquei na sala outro dia, do se vis pacem para bellum. Ou seja, se queres a paz, prepara-te para a guerra. É um pouco isso, porque se o sistema vai necessariamente chegar à guerra, eu tenho que estar preparado para ela. Ora, como é que eu me preparo para a guerra? Como é que eu me movimento no sistema internacional anárquico? Como é que eu exercito poder, ou vou em busca de mais poder, ou vou lutar para não perder poder? Como é que eu vou me movimentar? E ele vai escrever duas outras obras, uma obra importantíssima que vai dizer um pouco como trabalhar essa estratégia. Ele vai escrever uma obra chamada Teoria da Política Internacional. É bem
interessante porque aí sim ele vai responder essas questões que eu estou colocando. Quer dizer, diante do fato de que a guerra é motivada pelo próprio sistema, como é que eu vou me movimentar na arena internacional? Então a estratégia minha vai depender da estratégia dos outros, né? Muito parecido com o estado de guerra total lá de Hobbes. E é interessante que ele vai dizer que uma teoria, ela precisa fazer o analista entender a dinâmica dos atores que estão envolvidos. Então ele vai fazer uma análise estrutural. É por isso também que o neorrealismo, além de sistêmico, é chamado de estrutural, porque ele olha a movimentação dos atores a partir da dinâmica da estrutura. Então, é importante que o Waltz diga o seguinte: os estados nacionais, eles vão primeiro olhar para o sistema e perceber quem tem poder e quem não tem poder, como é que está a condição de poder dele. E como eu disse na sala de aula, como é que eu mensuro o poder? Como é que eu sei alguém que é mais poderoso ou menos poderoso? E o Waltz vai discutir, vai apresentar o conceito de poder-força. O que é poder-força? É o poder que pode ser quantificável, a capacidade material, em geral a questão bélica. Então, o poderoso no sistema, já que o sistema ele está pautando para a guerra e, portanto, eu tenho que me assegurar, eu tenho que ter uma segurança diante da guerra. A segurança é obtida através do investimento em poder-força, portanto, em capacidade material bélica. E é exatamente um estudo muito interessante para fazer, é saber de que forma a gente pode mensurar essa capacidade bélica e, com certeza, pelo orçamento em compra de materiais bélicos, pela constituição dos exércitos, pelas forças armadas em geral, a capacidade de armas que possui, a quantidade de armas de destruição em massa que se tem, e mais especificamente a capacidade nuclear, bombas nucleares e tal. Então, sob esse ponto de vista, o Kenneth Waltz vai dizer, olha, vai ter mais poder-força aqueles que efetivamente tiverem mais condições de, pela força, garantir o poder no sistema internacional. Essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa importante de Kenneth Waltz, que pode iluminar a leitura de vocês, é exatamente entender que esse poder-força ele pode ser aumentado, diminuído, a depender das estratégias dos países. Então, falando de estratégia, é importante entender que os de maior poder-força vão sempre querer aumentar a sua zona de influência, junto com os outros de maior poder-força. Isso pode gerar a guerra. O que fazem os países de menor poder-força? Aí tem duas ou três alternativas. A primeira, que mais o Kenneth Waltz trabalha, é a questão de que eu vou fazer bandwagon. O que é o bandwagon? Eu sou pequeno, eu tenho pouco poder-força, eu estou ao sabor de alguma potência mais forte do que eu. O que é que eu vou fazer? Eu vou escolher a quem eu vou me ligar, como os vagões de um trem na locomotiva, a quem eu vou me conectar. Então, quando eu faço a conexão com alguém, eu me junto, eu me protejo, eu estou fazendo bandwagon, que é a ação do pequeno de poder-força para o grande. E o que acontece quando dois países, dois estados nacionais de grande poder-força se estabelecem para disputar poder? Aí tem a guerra e, eventualmente, um equilíbrio de poder, onde essas duas potências, eles acordam entre si para dominar parte do sistema, ou um setor do sistema, de modo tal que se estabeleça um conjunto de polaridades. Então percebam, os menores fazem bandwagon, os maiores podem fazer uma aliança entre si, seja para cooperar, para garantir mais poder em relação ao outro, seja para de alguma forma constituir uma zona de conflito e cooperação ali, mas muito